Pessoal, eu tenho uma coisa muito séria para dizer para vocês. Viva ao extremo tiagoísmo radical. Deixa aqui nos comentários. O conhecimento liberta o homem. Pois bem, eu entrei no Twitter, tava lá, Jair Bolsonaro, estancado. Fui ver o que que era. Bolsonaro... A Folha de São Paulo abriu um espacinho ali pro Bolsonaro e ele escreveu uma coluna. Aceitem a democracia. Rapidamente viralizou. Não sei como pode um sujeito ter tanto público. Ele talvez seja possivelmente o ex-presidente mais amado que eu já vi. Talvez seja mais amado até do que um presidente atual. A galera que gosta desse cara, assim, ó, gosta e ama de paixão. Eu sou meio neutro, sabe? Eu não penso mal dele, de forma alguma. Eu vejo que ele realmente tinha boas intenções, mas eu não vejo tanta inteligência nele. E tem certas coisas que até me fazem duvidar do caráter dele, como algumas escolhas. No entanto, eu realmente sou bem neutro. Não sou nem movido por um amor, nem por ódio, por nada disso. Ele escreveu basicamente uma análise da situação política do Brasil, tá? Perdão, da situação política sociológica em geral. Aceitem a democracia. Os ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhem candidatos, partidos e programas da direita. Claro que existem bolhas esquerdistas, sujeitos centristas como eu também, mas ainda assim, é uma anomalia o centrismo. E o esquerdismo também é bem forte. Alguns analistas e cientistas políticos, pouco confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é? Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Isso é verdade, pessoal. Esses especialistinhas políticos aí não têm a menor noção do que é política. Eles tentam mascarar dados. Bom, até pouco tempo atrás estavam os analistas políticos dizendo: é quase certo que Trump vai perder. Kamala Harris é um fenômeno. E aí, conforme foi se aproximando das eleições, conforme eles não conseguiram mais sustentar uma mentira, foram dizendo: não, realmente existe uma pequena possibilidade aí do Trump ganhar. Esse fascista de extrema direita que vai causar a Terceira Guerra Mundial. É isso que o Donald Trump é, hein? Não é uma pessoa normal com valores estadunidenses. Não, não, não. Enfim, esses cientistas políticos são bem errantes, erráticos. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. São as bandeiras que nós, da direita, vimos levantando há anos, mesmo sob graves ameaças autoritárias. É que também, assim, ó, ordem é algo positivo, nenhum ser humano prefere a desordem, a não ser que esteja em uma entropia psíquica bizarra. O desenvolvimento também, quem é que vai preferir não evoluir, regredir? O progresso, a liberdade econômica, isso aqui, qualquer sujeito que acesse aquele index lá onde cataloga os países por liberdade econômica vai ver. Quanto mais liberdade econômica, mais prosperidade em um país. Quanto menos liberdade econômica, mais desastroso é o país. Veja, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, etc. Todos com pouca liberdade econômica. Ferrados. Veja países como os Estados Unidos. Nem está em primeiro lugar, os Estados Unidos estão em 22º lugar em liberdade econômica. Mas já é muito bom. Agora, olha o Brasil. Se eu não me engano, o Brasil está na posição 120 e tantos ou 130 e tantos em liberdade econômica. Por quê?
porque nós somos afogados com burocracias, bobagens, etc., né? Política, de uma política arcaica que infelizmente ainda predomina. Os grandes caciques da antiguidade ainda exercem muito poder sobre a nossa política. Nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. Perseguições policiais, essa eu não sabia. Os policiais estão perseguindo quem é de direita. Assim, como eu já disse, eu tenho uma posição centrista, tá? Eu não me vejo como conservador em muitos aspectos. Por exemplo, eu já fui pra cama com centenas de mulheres. E como é que eu vou chegar e vou dizer, não, eu sou a favor do casamento tradicional? Isso seria uma incongruência com o que eu vivi. Embalada, etc, né? Hoje em dia não mais, porque eu me converti ao catolicismo. Se o catolicismo é uma parte do conservadorismo, beleza, ok. Mas conservadorismo, assim, eu não posso dizer que eu sou, que eu tenho, que eu possuo essa ideologia, né? Mas, pra mim fica evidente que a galera, mesmo a galera que viveu uma vida muito parecida com a minha, ela está se alinhando com princípios conservadores. Estão casando, tendo filhos, pets, etc. Quanto à censura e os cancelamentos, pô, é geralmente alguém que falou algo que é politicamente incorreto que é cancelado. Geralmente um direitista, né? A censura também é extremamente grande contra o lado direitista da coisa. E as pessoas observam isso e não param de se converter à direita. Por quê? Por causa de princípios. Mesmo pessoas sabendo dos riscos de se dizer de direita, elas não estão parando de se converter, mas é por valores. São pessoas fiéis a princípios. Bom, faça uma comparação muito rápida aqui. O líder da extrema esquerda / esquerda radical, desde 1995 é Lula. Nunca trocou. Eles são fiéis ao Lula, independente do que o Lula faça, diga, pense, etc. Agora, as lideranças direitistas, elas mudam. Mudam a todo momento. Teve o Bolsonaro, teve o Marçal, eu não vou me lembrar de mais nomes aqui, mas assim, claramente a direita está mais alinhada com princípios do que com pessoas. E, ao meu ver, pelo menos, um ver centrista, né? Minha perspectiva é a perspectiva do centro. A esquerda está mais leal a pessoas do que a princípios. A resistência e a resiliência da direita têm uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e seus jornalistas, o que é verdade, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade, o que também é verdade. Por exemplo, o Brasil, ele vive um renascer protestante. A galera tá toda indo pro evangelho. Existem cada vez mais evangélicos novos na sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Isso é verdade. Pior que até que o Bolsonaro, eu penso nele como um sujeito mais tacanho, um pouco mais palurdo, assim. Mas ele não é burro, não. Ele entende um princípio fundamental da contaminação por ideias e ideais, talvez. Não sei se de forma consciente ou inconsciente, mas talvez seja esse o motivo de ele ser tão querido pelas pessoas, né? A moda é nos acusar de inimigos da democracia, mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Isso é verdade, pessoal.
Parece que o PT se uniu ao Partido Democrata para dizer que as eleições nos Estados Unidos eram falsas. Isso é notícia oficial, ok? Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda na cara dura o resultado eleitoral. Quando não, como no caso do no vitorioso retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, lamenta-se por ter permitido que seus adversários da direita disputem eleições. Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro de suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. Isso é verdade, pessoal. A galera esquerdista está em uma bolha basicamente de sociologia. É muito louco isso. Eles têm um vocabulário próprio e, tipo, quase impossível se comunicar com eles porque tu fala um negócio assim da ordem da realidade, do dia a dia normal, e eles: o quê? Você não falou burguesia? Extrema direita? Que estranho que você está falando. É bem assim, pessoal. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Isso é verdade, os nossos líderes são apenas representantes da vontade popular, pessoal. Se suprimirem um líder, outro aparecerá, como, sei lá, Marçal. Não, tô dizendo que o Marçal vá substituir o Bolsonaro. Ainda há muito caminho para isso, né? E como tem aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo, que até o Bolsonaro não aceitou muito bem, só para dizer. Agora mesmo, nas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e as mulheres da direita invadiram democraticamente pela força do voto a arena política num tsunami de afirmações poucas vezes visto. Nossos quadros nos diversos partidos surgiram às dezenas, centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Alguém sabe? Alguém viu? Não estão em nenhum lugar. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Verdade. Há novas lideranças surgindo cada vez mais na direita do que na esquerda. Isso até eu consigo explicar de forma muito simples. Como a esquerda muda a cada geração? Ser progressista significa se apegar a ideias que pensa para modificar a sociedade. Então, tinha os progressistas trabalhistas, depois tinha os progressistas trabalhistas, tinha os progressistas comunistas, tinha os progressistas socialistas, tinha os progressistas feministas, tinha os progressistas LGBT, tinha os progressistas... Bom, são várias alas diferentes de progressismos, sabe? Enquanto o conservadorismo é muito simples. Não tem cor, não tem gênero, não tem classe social, não tem nada disso. É o seguinte, ó. Lealdade à família, lealdade ao teu país e respeito à religião. Esses três valores meio que podem ser canalizados em qualquer líder. Pode ser um jovem de 25 anos, se ele tem uma esposa, uma família, é religioso, gosta de seu país, ele é tão válido para todas as pessoas conservadoras quanto, sei lá, o Bolsonaro que tem 65 mil anos, 68 mil anos. Agora, por exemplo, uma feminista progressista e um comunista progressistas têm valores tão diferentes que eles não captam a mesma essência. Entendeu? É por isso que surgem novas lideranças na direita, porque há um elo que une, sei lá, o Nicolas Ferreira de 20 e poucos anos, o Pablo Marçal de 30 e poucos anos, o Bolsonaro de 60 e poucos milhões de anos. Então, é por isso que surgem novas lideranças, tá? Enquanto, por exemplo, o Boulos, como é que o Boulos vai conversar com os votos da Tabata Amaral? Como é que o Boulos vai conversar com os votos do Pablo Vittar? Eu não sei se o Pablo Vittar é um político. Enfim, é muito difícil, entendeu?
A esquerda se dividiu em inúmeras facções no final das contas. Até os seus porta-vozes menos alheios à realidade reconhecem. Isso, mais uma coisa, tá? Em contrapartida, a esquerda é muito mais unida para eleger sujeitos de esquerda do que a direita. A direita anula voto por qualquer bobagem. Inclusive, uma das coisas que eu, na posição de centrista, digo para a direita como uma dica é: se unam, senão seus inimigos irão esmagar vocês. Não posso fazer nada. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Quando uma força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que definhe. Pode até resistir por um tempo à custa da repressão e do uso desavergonhado dos orçamentos públicos, mas seu destino está traçado. Está destinado à irrelevância, ou mesmo a desaparecer. Quantas antigas potências no cenário político não vimos acontecer? Cada um que faça suas escolhas. Nós da direita, tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade e da democracia, entendida como governo do povo. Continuaremos nossos esforços para ouvir o povo e estar conectados aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando estes não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação da opinião pública. E trabalhadores com serenidade e a obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas, para as famílias e para o nosso Brasil. Enfim, esse foi o textinho do Bolsonaro. Um texto bem escrito até, estranhamente bem escrito. Pessoal, aqui quem é de esquerda e quem é de direita e quem é de centro tem que se unir para fazer uma vida melhor. Clica no primeiro link da descrição para conhecer o foco e essencialismo, para ser mais produtivo, para ser mais de extrema esquerda, mais de extrema direita. Clique no primeiro link da descrição.